Hello everyone! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas na nossa primeira live de hoje. Hoje nós teremos nossa abertura de semestre. Como é a nossa primeira live, já vou pedindo desculpa desde então, se eu ficar um pouco nervoso, mas como de costume, eu pedi para minha turma, meus alunos, entrar em peso aqui. Então acredito que alguns deles estão chegando. Tem o Henrique Botaro, né, que acabou de entrar. Tem a Lorena que acabou de entrar também. Nossa aluna iniciante que começou esse semestre. Já iniciou, tá, pessoal? As matrículas já estão abertas. A partir de hoje, oficialmente, estão abertas. Bom, eu vou começar a nossa live de hoje. E eu quero que vocês continuem aí junto comigo, me fazendo perguntas, porque é para isso que eu estou aqui hoje, pessoal, para fazer com que as dúvidas de vocês sejam sanadas, sejam tanto elas gramaticais, como no sentido de aprendizado mesmo do idioma. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Teacher Edson Souza. Eu morei na Inglaterra por 12 anos e desde então eu não parei de aprender e de ensinar esse idioma que eu sou apaixonado por ele. Thank you, Henrique. Thank you. You are the best, my friend. You are the best. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer a pergunta em português, pode fazer pergunta em português. E quem quiser a resposta em inglês, faça a pergunta em inglês, que eu também vou responder em inglês para vocês. Tudo bem? Então, eu morei na Inglaterra por 12 anos e desde então eu continuo aprendendo e ensinando esse idioma ao qual eu sou apaixonado. E eu decidi aprender inglês porque eu sei que é uma língua franca e é falada pelo mundo inteiro. Então hoje deixou de ser um luxo ter o inglês no seu currículo e passou a ser uma necessidade. Então eu comecei a aprender inglês e vi que eu posso mudar a minha vida, como já mudou e tem mudado, e também pode mudar a vida de muitos alunos também. Quem mais entrou aqui? Muito bom. Entrando aí bastante pessoal. Pessoal, faz assim pra mim, ó. Quem já for aluno, escreve student pra mim. E quem não for aluno, escreve iniciante, para eu poder reconhecer vocês. E depois dar uma atenção a mais no final. Lembrando que no final, quem ficar até o final da live, vai receber o material didático gratuito. Eu vou pegar o contato de vocês. E se vocês quiserem iniciar, eu vou deixar o material didático gratuito no final da live. Tá ok? Então pode ir pensando aí na pergunta de vocês, pessoal. E aqui, uma das minhas maiores dificuldades, ao qual eu enfrentei ao aprender o idioma, é o medo de falar. É o que a grande maioria dos alunos passam por essa situação hoje em dia. O medo de falar, o medo de ser julgado, do pré-julgamento, da pronúncia, de será que eu vou me fazer entender? Lembrando, pessoal, ninguém nasce aprendendo. Primeiro se começa a usar o idioma, aquilo que você tem, para depois ir lapidando e fazendo com que isso fique melhor. Então, desde que eu decidi aprender esse idioma e decidi ensinar o idioma, eu percebi que ele pode transformar vidas, transformar carreiras, seja para aprender inglês para business, para travel. Para vocês que querem aprender inglês para travel, escreve aí para mim quem quer aprender inglês para travel, que é um dos motivos. Ou se você quer aprender inglês para negócio, escreve para mim business. E percebe que com isso, você já está praticando um pouco de inglês. Se apresenta para mim, pessoal. Escreve o I am e acrescenta com o seu nome. Vamos aprender a se apresentar em inglês. É o básico. I am e fala o seu nome. Travel. Bastante gente aí com a intenção de aprender inglês para travel. Que pode ser vocabulários específicos. Essa é uma das partes boas de ter aulas particulares. O vocabulário ele pode ser direcionado de forma específica para cada aluno, para cada necessidade. Agora eu quero conhecer um pouquinho de vocês também, pessoal. Quem aqui está estudando inglês, escreve para mim. Quem aqui está estudando inglês?
Ou quem não está estudando inglês, estudou, mas parou. Para eu conhecer vocês um pouquinho mais de perto, conhecer a necessidade de vocês um pouquinho melhor. Muito bom, I'm Rafaela, I'm Juliana, nice to meet you guys. É um prazer ter vocês aqui. Hello, Aline, hello, nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Vai pensando na pergunta que vocês querem fazer daqui a pouco, pessoal. E com isso, já vamos aprender a se apresentar um pouco mais. Vamos falar, eu sou do Brasil, ou eu sou brasileiro. Escreve aí para mim, I am from Brazil. I am from Brazil. I am Edson, I am from Brazil. Me fala para mim, vocês que estão aí, e depois aqueles que vai ficar a live gravada também, qual é a maior dificuldade? Entender ou falar? Hello, Henrique Botaro. Nice to meet you. Carol. Hello, Carol. Nice to meet you. A pleasure to meet you. Pense aí na pergunta de vocês. Voltando a falar então sobre o nosso aprendizado, o maior impedimento para quem quer aprender a falar inglês hoje em dia é o medo de errar, é o medo do pré-julgamento, é o medo da pronúncia. Teacher, por que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender inglês? As pessoas têm muitas dificuldades de aprender a falar inglês. Um dos motivos é o medo de errar, o medo do pré-julgamento, o medo de, será que eu estou me fazendo entender? Mas lembre-se, pessoal, a partir do momento que eu falar para você hi, e você me responder hi, eu estou me comunicando. E dentro dessa comunicação, existem níveis. E é a partir daí que nós vamos trabalhando. De nível a nível, de level a level, a gente vai evoluindo, vai lapidando aquilo que nós já temos. I am from Brazil too, Janaína. Muito bom, então eu espero que tenha sido respondida a pergunta. Então, um dos maiores medos é o medo do pré-julgamento. Eu também tive esse medo quando eu comecei a falar inglês. Eu também me incluo. E eu sei como é difícil vencer esse medo na hora de falar. Mas lembre-se, teacher, como eu posso falar inglês mais rápido sem travar na hora de falar? Isso é através da prática. Porque, aprender inglês, você consegue aprender o esqueleto, a gramática, como que o idioma funciona. Mas a prática é o que vai te levar à perfeição. Se você quiser aprender a falar inglês com um pouco mais de fluência, e lembrando, fluência não é velocidade. A grande maioria das vezes, o problema não está na velocidade, está no ritmo do idioma. Na maneira com que ele é falado, com que uma palavra é conectada com a outra, gerando então a fluência. Então, é muito mais a ver com o ritmo do que com a velocidade. Mas nada vai tirar a parte da prática. É claro que hoje nós sabemos que é muito mais difícil no Brasil, porque nós não temos o inglês como uma língua forte. Porém, nós temos meios, e ainda mais com a tecnologia que temos hoje, de usar a tecnologia ao nosso favor para poder também desenvolver esse lado da prática. Através do listening, comprehension, onde você precisa ali estar ouvindo músicas, assistindo filmes e séries. Uma dica, assista em inglês com a legenda em inglês. E ao mesmo tempo que você está estudando, você vai conectar aquilo com que você está estudando com o que você está ouvindo ali. Acho que temos mais uma pergunta. Teacher, depois explica para nós por que inglês não conjuga verbo da forma que faz e usa um verbo auxiliar. E qual é a função do verbo auxiliar? Muito bom, muito boa pergunta. Em inglês não se conjuga verbo, fazendo com que o idioma seja muito mais fácil de se entender. Por exemplo, pessoal, se eu quero conjugar o verbo trabalhar em português, eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. Preciso conjugar o verbo várias vezes.
Em inglês, isso não existe, fazendo com que o idioma seja muito mais fácil e simples de se entender. Se eu quero falar eu trabalho em inglês, I work. Se eu quero falar você trabalha, you work. Se eu quero falar que nós trabalhamos, we work. Se eu quero falar que eles trabalham, they work. Percebe-se então que uma vez que eu aprendo o verbo uma vez, eu só preciso replicá-lo com o sujeito. Eu só mudo o sujeito da frase. Fazendo então com que o idioma seja muito mais simples, mais enxuto de se entender. Pense comigo, pessoal, por que o inglês é a língua mais usada do mundo? Porque ela é simples, ela é fácil de se usar. E lembrando, aprender a falar inglês não é apenas aprender a fazer a tradução. É aprender o inglês do dia a dia, aprender a se expressar de forma correta. Espero que tenha sido respondida a sua pergunta, Henrique. É por isso que nós não conjugamos o verbo. É diferente um pouquinho aí do português para melhor. Para melhor, pessoal, é diferente para melhor. Mais alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver pergunta, eu quero conhecer vocês um pouquinho melhor também. Lembrando que tem várias maneiras de praticar, pessoal. Ler notícias. Hoje em dia você consegue ler notícias online. Hoje em dia nós temos bastante aplicativos que podem ser utilizados ao nosso favor aí também. Temos aplicativos para conversação. E é claro, tem as nossas aulas, que temos aí o semestre aberto e as matrículas também abertas para esse semestre, esse segundo semestre de 2026. Muito bom. Vocês podem fazer um pouquinho de exercício comigo agora. Ó. I am, nós já aprendemos. I am from, nós também já aprendemos. Agora vocês podem falar um pouco se vocês da profissão ou se vocês são estudantes. Por exemplo, I am an English teacher. Are you a student? Or are you a teacher? Let me know. Pode fazer perguntas em inglês e em português, pessoal. Teacher, como aumentar o vocabulário sem esquecer as palavras? Muito bom. Tem técnicas de memorização. Existem técnicas de memorização. Inclusive, eu vou deixar vídeos sobre isso depois para vocês. Mas tem algumas técnicas de memorização que podem ser feitas. E é claro, através do material, que vai estar tudo muito bem organizado, vocês vão ter ali áudios ao qual vocês vão ouvir e ter repetições constantes. Vai ter a lista de verbos já bem organizada em ordem alfabética para vocês não se perderem. E é claro, vocabulário é algo que tem que ser aprendido constantemente. Através de filmes, séries, como eu havia dito, é uma das práticas. Ter sempre um bloquinho de notas, ou no celular. Eu sou das antigas, então eu prefiro caderno mesmo. Ou um bloquinho de notas no celular e você vai ali adicionando palavras novas no seu repertório e criando frases para essas palavras, para que elas não fiquem soltas aí na sua memória. Essa é uma das técnicas. Você coloca uma palavra dentro de uma frase que faça sentido para você, porque aí fica mais fácil de você lembrar. Espero que tenha sido respondida a pergunta, Sossô. E Sossô, tem uma aula já logo mais, hein? Teacher, tenho dificuldade de compreender quando acrescentar os artigos nas frases. Quais são eles? Como posso, por exemplo, de, da, seria in, de. Esse caso são nossas prepositions, tá? Tá, Rafa? São as prepositions. Bom, tenha em mente que preposition é um tema muito abstrato. Por quê? Além de você abordar a tradução, que é claro, vai te ajudar, você vai precisar abordar as ocasiões que as prepositions elas são utilizadas. Porque terão prepositions que podem significar as mesmas coisas, mas são utilizadas em ocasiões e situações diferentes. Vamos, por exemplo, falar sobre a preposition on, que é uma preposition muito utilizada. A preposition on, ela é utilizada para falar sobre os dias da semana. E já vamos praticar aí também dias da semana comigo. Ó. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Então a preposition on é utilizada para falar sobre dias da semana. Essa é uma das ocasiões. A preposition on também é utilizada para falar quando um objeto está tendo contato sobre a superfície de algo. Aquela velha história do teacher.
The book is on the table. Está tendo contato sobre a mesa. Então, aí eu te passei 2 ocasiões que a preposition on é utilizada. E, é claro, existem outras. E existem outras ocasiões que outras prepositions também são utilizadas. Por exemplo, a preposition to, que é utilizada para separar um verbo do outro. Lembrando, tá, pessoal? É uma regra gramatical. Toda vez que eu tenho 2 verbos no infinitivo, eu preciso colocar a minha preposition to para separar um verbo do outro, porque não tem essa junção de verbos em inglês. Bom, espero que tenha sido respondida a pergunta sobre a preposition. Então, além de abordar a tradução, tem que ser abordada a ocasião que elas serão utilizadas. É claro que isso no material também vai estar tudo muito bem organizado, as situações e as possíveis traduções que cada preposition pode ser utilizada. Mais uma pergunta da Thalia. Tenho dificuldade na escuta. Tem pessoas que falam muito rápido. Então, Thalia, na realidade não é tanto a velocidade, é mais a respeito do ritmo. E é claro que o primeiro contato com o idioma causa esse choque, porque o nosso cérebro ele ainda não está acostumado a ouvir e a obter aquele som que é muito novo. Primeiro, nós acostumamos o nosso cérebro. Como que fazemos isso? Deixa eu tocar filmes e séries, assiste. Porque ao mesmo tempo que você está estudando, você vai começar a relacionar com o que você está ouvindo. Por exemplo, se você ouviu falar sobre o do, o nosso verbo auxiliar do presente simples, e de repente você entender que alguém está fazendo pergunta ali com ele, do you study? Do you work? Do you dance? E você está estudando essa matéria, você já vai conseguir relacionar e ouvir e entender que alguém está perguntando e está falando no presente simples através do verbo auxiliar do. Então, é aos poucos que você vai condicionando o seu cérebro a entender. É claro que na metodologia também vai estar tudo muito bem organizado, ao qual nós escutamos áudios e tentamos preencher a lacuna. No início, se faz dessa forma, até você conseguir entender frases inteiras, frases completas e mais sofisticadas. E a parte de você praticar o listening tem que ser constante. Não adianta pensar, eu vou começar a trabalhar o listening depois do curso. Não, pessoal, se você não começar a estudar inglês e começar a praticar o listening durante os estudos, depois dos estudos é que você não vai praticar. Vamos ser bem sinceros. Então tem que ser durante o curso, durante o aprendizado, tem que estar focando principalmente nessa habilidade. Porque não é só falar, é entender, é compreender quando eles responderem. Isso também faz parte da fluência. Então é uma habilidade que tem que ser sempre praticada. Eu, por exemplo, pessoal, eu vivo numa bolha. Eu não assisto TV em português. Eu só assisto em inglês. Ah, mas e as visitas? Ah, elas que usem e comecem a ler, então, já que eles não falam inglês. Então o inglês coloca a gente à frente, sempre. Mas tem que estar sempre praticando. Então, agora eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Me falem, pessoal, para que vocês estão estudando inglês? A maioria foi para traveling, certo? Quem está estudando inglês para business, para negócios, para crescer na profissão? Tem alguém aí procurando inglês por esses motivos? Para crescer na profissão? Bom, uma outra pergunta que é muito comum dos alunos é em quanto tempo eu consigo aprender a falar inglês? Em quanto tempo eu fico bom para falar inglês? Pessoal, isso vai muito de acordo com o tempo de aprendizado de cada aluno. Mas, pela didática qual foi elaborada, em torno de 2 anos e 8 meses, contando aí com faltas, com reposições e com feriados. 2 anos e 8 meses. É claro que a partir do terceiro mês, do primeiro mês, do segundo mês ali, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, você já também tem a oportunidade de falar. Você já vai começar a ter aulas de speaking desde o primeiro dia. É claro que no decorrer das aulas, isso vai ficando cada vez mais evoluído e vocês vão aprendendo os tempos verbais, aprendendo a falar no presente, aprendendo a falar no passado, aprendendo a falar no futuro.
Outra pergunta muito comum também, né, que temos, se a idade impede de falar inglês. A idade não vai impedir ninguém do aprendizado do idioma. Tá? Não tem barreiras para quem quer aprender. Nós conseguimos aí atender desde os 7 anos de idade, a partir do momento que tem a primeira alfabetização, sem limites de idade. Tá? Eu já tive alunos de 78 anos, de 80 anos, que querem realizar o sonho e por que não aprender um novo idioma? Por que não aprender um novo idioma? Então não tem limites de idade. É claro que nós teremos técnicas e formas diferentes, métodos diferentes para cada idade, para a criança, para o adolescente, para o jovem e para o idoso. Então temos a metodologia disponível e preparada para cada grupo de idade. Então não tem impedimento. Mais uma pergunta que veio da Sossô. Teacher, se acontecer de eu esquecer alguma palavra quando for falar com alguém fluente, o que eu faço? Bom, isso pode acontecer. Isso pode acontecer e lembre, isso também pode acontecer em português. Quando nós falamos português, muitas vezes nós esquecemos uma palavra. E o que é que nós fazemos? Nós explicamos de uma outra forma. Nós usamos sinônimos. Nós não lembramos uma certa palavra, um certo vocabulário, mas nós não podemos deixar que isso impeça a nossa comunicação. Nós podemos falar com sinônimos ou de uma outra forma, ou simplesmente explicar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero me fazer entender. Por exemplo, Sofia, se eu esquecer a palavra cadeira, que em inglês é chair, e eu estou falando com alguém, eu vou descrever o objeto, já que eu não lembro a palavra. The object that we use to sit down. Então, o objeto que nós utilizamos para sentar, a pessoa já vai relacionar. Share. Pronto. A partir daí você lembrou e também adquiriu um novo vocabulário. Fazendo então com que o seu inglês seja um crescimento constante. E não devemos ter vergonha porque não conhecemos ou esquecemos um certo vocabulário. Isso acontece também em português. Então, em inglês, também vai acontecer. Não devemos nos cobrar tanto, mas também não podemos deixar o medo nos parar. Se não conseguir falar ou me expressar de um jeito, eu tento de uma outra forma. Mas isso não me impede de me comunicar e de me fazer claro com a pessoa com a qual estou me comunicando. Espero que tenha ficado claro, Sofia. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Hello, Lohane, acho que a Lohane acabou de entrar. Lohane, nós estamos aqui fazendo perguntas. Quem quiser pergunta em inglês, me faz em inglês. Quem quiser que eu responda em português, me faz em português. A Vivian também ali, Vivian também acabou de entrar. Muito bom. Então, me falem, pessoal, quais as próximas perguntas? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Já tivemos perguntas sobre prepositions, já tivemos perguntas sobre prática, e como eu havia dito, a prática tem que ser constante. Uma outra coisa que também acontece, né? As pessoas perguntam, precisa morar fora para aprender um novo idioma? Não, você pode aprender um novo idioma através da sua casa, através de aulas online, ou se de repente preferir aulas particulares, presenciais, também é possível. Tem essas opções, tanto online como particular. Hoje em dia você pode aprender a falar inglês através da sua casa, através do seu device. Então não é necessário morar fora. É claro que eu sempre digo, pessoal, se você tiver a oportunidade, aprendeu a falar inglês, vai praticar, faz um intercâmbio. Faz um intercâmbio. E foi assim que eu fui construindo minha carreira. Eu fiz meu primeiro intercâmbio com 19 anos. Com 19 anos eu fiz o meu primeiro intercâmbio e desde então eu venho estudando e aprendendo a cada dia mais esse idioma que eu amo tanto. Eu costumo dizer, se eu conseguir passar um pouquinho do amor que eu sinto pelo inglês para os meus alunos, eles irão aprender, eles vão aprender. E muitos de vocês já aprenderam, que eu consigo ver e tenho depoimentos aí de alguns de vocês na minha página. Quem quiser depois procurar, tá lá alguns depoimentos de alguns alunos queridos. Próxima pergunta aqui nós temos
a pergunta que a Thalia nos fez. Por que a regra exige falar red car e nunca car red? Bom, essa é uma regra para adjetivos, Thalia. Não é que tudo em inglês se fala ao contrário, né? Há um grande mito sobre isso, que alguns alunos vêm com a ideia de que tudo é ao contrário em inglês. Não, gente, não é que tudo é ao contrário. Tem algumas situações. Uma delas é falar com adjetivos. Então, quando nós queremos adjetivar um substantivo, veja que carro é um substantivo. E red, ele está adjetivando um carro, porque não é apenas um carro, é um carro vermelho. Então, em inglês, nós adjetivamos primeiro. Então, fica red car. Se a casa for amarela, então nós temos que falar yellow house. Então, essa parte de temos que inverter, ou é ao contrário, que acaba gerando o mito, é na parte de adjetivo. Nós adjetivamos primeiro, para depois colocar o substantivo. Espero que tenha sido respondida a pergunta, Thalia. Teacher, você acha que o intercâmbio ajuda a destravar medos, ouvir, etc? Com certeza, Lohane. Com certeza o intercâmbio ajuda e ajuda muito. Porque imagine comigo, se você está estudando uma hora por semana, 2 horas por semana, no intercâmbio você está 24 horas imersa dentro do idioma. Se você for no mercado, você vai se comunicar em inglês. Se você for, a partir do momento que você entra no aeroporto, a sua entrevista com a imigração já é em inglês. Inclusive, falando, pessoal, quem está estudando inglês para passar na imigração também, importante. Então ajuda muito, Lohane, ajuda muito porque quando você tem essa experiência de estar fora, de se comunicar, ao mesmo tempo que você tem a experiência de falar com alguém de fora, elas têm de te entender e de te responder, fazendo com que isso também cresça na sua confiança e você entenda, poxa, eu consegui falar, a pessoa conseguiu entender e eu consegui ter uma resposta a respeito disso, tomar uma atitude a respeito dessa conversação, então eu falo inglês. Então você volta com confiança muito maior. Tem um exemplo da minha aluna Miriane, não sei se ela está presente, a Miriane, mas se ela estiver presente, ela pode dizer um hi aí pra gente, que ela fez um intercâmbio para Londres e voltou com uma confiança enorme. E eu sempre falei para ela, você já fala inglês, você já entende, você já é bilíngue. Então, quando você vai para fora, tem essa experiência de intercâmbio, você começa a entender que você já é uma pessoa bilíngue e essa confiança reflete na sua comunicação, Lohane. Então, vale muito a pena. Teacher, quando eu uso say e quando eu uso o tell. O say é o verbo dizer e o tell é o verbo contar, de contar algo para alguém. Então, quando eu quero usar um, quando eu quero usar o outro. Quando eu quiser usar o verbo dizer, é o say. Quando eu quiser usar o verbo contar, é o tell. E passado do say é said e passado do tell é told, um verbo irregular. Muito bom. Eu moro nos Estados Unidos e estou procurando um professor de inglês. Prazer, então. Você acabou de achar um professor de inglês. Estou aqui e eu sou o professor de inglês. Conta pra gente, de onde você mora, qual lugar que você mora nos Estados Unidos? E por que você está procurando inglês? Para viagem, para negócios? Se você mora nos Estados Unidos, já fica muito mais fácil, né? Você já consegue estudar e ao mesmo tempo praticar aí mesmo o idioma. Ainda falando sobre isso, você acredita que o fato de não estar no país que fala inglês dificulta a aprendizagem? Bom, não vai facilitar. Porém, a gente consegue, através dos recursos que temos hoje, meios para fazer essa prática. É claro que quando você mora fora do país, quando você mora, como a nossa colega havia comentado aí, que ela mora nos Estados Unidos, fica mais fácil, porque você aprende e você já consegue colocar em prática, porque você mora no país. Mas é claro também, consegue colocar em prática se não morar naquela bolha ali,
tem que ir para fora, tem que frequentar lugares novos, até mesmo dentro dos Estados Unidos, porque senão acaba virando uma comunidade que fala apenas português e não se dedica ao aprendizado do inglês também. Pode acontecer mesmo morando fora, tá? Então, morar fora não é sinônimo de aprendizado, porque a gente sabe que muitos hoje em dia moram fora, mas moram em comunidades brasileiras, comunidades espanholas, e não tem nada de errado com isso. É apenas opção de cada um. Mas morar fora não é sinônimo de aprendizado. Sinônimo de aprendizado é constância, pessoal. É muito mais vantajoso você estudar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, de acordo com a sua disponibilidade, do que você estudar, por exemplo, 3 horas seguidas, 4 horas seguidas num único dia. Porque o que vai facilitar o seu estudo, facilitar o seu aprendizado, é a constância. É você ter contato com o idioma dia após dia. Até quando? Forever, guys. Forever. Porque a partir do momento que você é bilíngue, você tem que cuidar da sua bilinguidade. Como que eu faço isso? Práticas através de listening, com filmes, vídeos, aulas. Aqueles que estão estudando, continuem estudando, e a prática também do speaking na sala de aula será constante, vai ser um dos focos principais. E a parte da prática tem que ser constante. Uma outra coisa que também acontece, né? As pessoas perguntam, precisa morar fora para aprender um novo idioma? Não, você pode aprender um novo idioma através da sua casa, através de aulas online, ou se de repente preferir aulas particulares, presenciais, também é possível. Tem essas opções, tanto online como particular. Hoje em dia você pode aprender a falar inglês através da sua casa, através do seu device. Então não é necessário morar fora. É claro que eu sempre digo, pessoal, se você tiver a oportunidade, aprendeu a falar inglês, vai praticar, faz um intercâmbio. Faz um intercâmbio. E foi assim que eu fui construindo minha carreira. Eu fiz meu primeiro intercâmbio com 19 anos. Com 19 anos eu fiz o meu primeiro intercâmbio e desde então eu venho estudando e aprendendo a cada dia mais esse idioma que eu amo tanto. Eu costumo dizer, se eu conseguir passar um pouquinho do amor que eu sinto pelo inglês para os meus alunos, eles irão aprender, eles vão aprender. E muitos de vocês já aprenderam, que eu consigo ver e tenho depoimentos aí de alguns de vocês na minha página. Quem quiser depois procurar, tá lá alguns depoimentos de alguns alunos queridos. Próxima pergunta, aqui nós temos a pergunta que a Thalia nos fez. Por que a regra exige falar red car e nunca car red? Bom, essa é uma regra para adjetivos, Thalia. Não é que tudo em inglês se fala ao contrário, né? Há um grande mito sobre isso, que alguns alunos vêm com a ideia de que tudo é ao contrário em inglês. Não, gente, não é que tudo é ao contrário. Tem algumas situações. Uma delas é falar com adjetivos. Então, quando nós queremos adjetivar um substantivo, veja que carro é um substantivo. E red, ele está adjetivando o carro, porque não é apenas um carro, é um carro vermelho. Então, em inglês, nós adjetivamos primeiro. Então, fica red car. Se a casa for amarela, então nós temos que falar yellow house. Então, essa parte de temos que inverter, ou é ao contrário, que acaba gerando o mito, é na parte de adjetivo. Nós adjetivamos primeiro, para depois colocar o substantivo. Espero que tenha sido respondida a pergunta, Thalia. Teacher, você acha que o intercâmbio ajuda a destravar medos, ouvir, etc.? Com certeza, Lohane. Com certeza o intercâmbio ajuda e ajuda muito. Porque imagine comigo, se você está estudando uma hora por semana, 2 horas por semana, no intercâmbio você está 24 horas imersa dentro do idioma. Se você for no mercado, você vai se comunicar em inglês. Se você for, a partir do momento que você entra no aeroporto, a sua entrevista com a imigração já é em inglês. Inclusive, falando, pessoal, quem está estudando inglês para passar na imigração também, importante. Então, ajuda muito, Lohane. Ajuda muito porque quando você tem essa experiência,
de estar fora, de se comunicar, de ao mesmo tempo que você tem a experiência de falar com alguém de fora, elas têm de te entender e de te responder, fazendo com que isso também cresça na sua confiança e você entenda, poxa, eu consegui falar, a pessoa conseguiu entender e eu consegui ter uma resposta a respeito disso, tomar uma atitude a respeito dessa conversação, então eu falo inglês. Então você volta com confiança muito maior. Tem um exemplo da minha aluna Miriane, não sei se ela está presente, a Miriane, mas se ela estiver presente, ela pode dizer um hi aí pra gente, que ela fez o intercâmbio para Londres e voltou com uma confiança enorme. E eu sempre falei para ela, você já fala inglês, você já entende, você já é bilíngue. Então, quando você vai para fora, tem essa experiência de intercâmbio, você começa a entender que você já é uma pessoa bilíngue e essa confiança reflete na sua comunicação, Lohane. Então, vale muito a pena. Teacher, quando eu uso say e quando eu uso o tell. O say é o verbo dizer e o tell é o verbo contar, de contar algo para alguém. Então, quando eu quero usar um, quando eu quero usar o outro. Quando eu quiser usar o verbo dizer, é o say. Quando eu quiser usar o verbo contar, é o tell. E passado do say é said, e passado do tell é told, um verbo irregular. Muito bom. Eu moro nos Estados Unidos e estou procurando um professor de inglês. Prazer, então. Você acabou de achar um professor de inglês. Estou aqui e eu sou um professor de inglês. Conta pra gente, de onde você mora, qual lugar que você mora nos Estados Unidos? E por que você está procurando inglês? Para viagem, para negócios? Se você mora nos Estados Unidos, já fica muito mais fácil, né? Você já consegue estudar e ao mesmo tempo praticar aí mesmo o idioma. Ainda falando sobre isso, você acredita que o fato de não estar no país que fala inglês dificulta a aprendizagem? Bom, não vai facilitar. Porém, a gente consegue, através dos recursos que temos hoje, meios para fazer essa prática. É claro que quando você mora fora do país, quando você mora, como a nossa colega havia comentado aí, que ela mora nos Estados Unidos, fica mais fácil, porque você aprende e você já consegue colocar em prática, porque você mora no país. Mas é claro também, consegue colocar em prática se não morar naquela bolha ali, tem que ir para fora, tem que frequentar lugares novos, até mesmo dentro dos Estados Unidos, porque senão acaba virando uma comunidade que fala apenas português e não se dedica ao aprendizado do inglês também. Pode acontecer mesmo morando fora, tá? Então, morar fora não é sinônimo de aprendizado, porque a gente sabe que muitos hoje em dia moram fora, mas moram em comunidades brasileiras, comunidades espanholas, e não tem nada de errado com isso. É apenas opção de cada um. Mas morar fora não é sinônimo de aprendizado. Sinônimo de aprendizado é constância, pessoal. É muito mais vantajoso você estudar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, de acordo com a sua disponibilidade, do que você estudar, por exemplo, 3 horas seguidas, 4 horas seguidas num único dia. Porque o que vai facilitar o seu estudo, facilitar o seu aprendizado, é a constância. É você ter contato com o idioma dia após dia. Até quando? Forever, guys. Forever. Porque a partir do momento que você é bilíngue, você tem que cuidar da sua bilinguidade. Como que eu faço isso? Práticas através de listening, com filmes, vídeos, aulas. Aqueles que estão estudando, continuem estudando, e a prática também do speaking na sala de aula será constante, vai ser um dos focos principais. E a parte da compreensão auditiva, na sala também iremos ter, mas coisas que você pode fazer fora. Então, assistir filmes e séries desde o início é essencial. Nossa, mas eu não estou entendendo tudo. Não estou entendendo tudo ainda. Mas eu estou entendendo 20, eu estou entendendo 30, 40, e de acordo com o decorrer do curso, você vai entendendo cada vez mais. Eu vivo em Chicago e estou precisando de inglês
Real life, muito bom, muito bom. É a necessidade da grande maioria dos alunos aí. O inglês para real life, aquele inglês que sai um pouco do livro, né? Sai um pouco da metodologia do livro, que é aquele inglês quadrado, só com aqueles vocabulários. E o interessante da aula particular é exatamente essa. O vocabulário ele pode ser pensado para a sua necessidade. A gente não precisa ficar preso a material escolar, a metodologias fechadas, que só estuda gramática. Lembrando que temos 4 habilidades: reading, writing, listening e speaking. E todas as habilidades são importantes. Uma vai refletindo na outra. Tenho dificuldades em resolver pequenos problemas, como uma conta de energia, um médico. Bom, através disso a Nala chegou, pessoal. Eu sabia que ela ia aparecer. Essa gata, ela acha que ela é minha dona. Então deixa ela aqui. Então, normalmente tenho dificuldades em resolver pequenos problemas, como conta de energia, médico. Isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer. E para isso que as aulas elas são pensadas como simulações. Nós simulamos situações da vida real. A gente sai de uma metodologia fechada para fazer simulações que acontecem na vida real. Situações de mercado, de médico, de hotel, de restaurante. Então você pratica na aula antes mesmo disso acontecer na vida real. Para que quando isso acontecer na vida real, você já esteja pronta para lidar com essa situação sem precisar travar. A gente sabe que em algumas situações a pessoa trava, né? Principalmente quando vai falar com um nativo. Será que novamente aquela situação de pré-julgamento, será que vão me entender? Será que eu vou me fazer clara? Então é aí que entra a autoconfiança. Você tem que entender que você é bilíngue, você tem que falar com confiança, e isso que vai te trazer essa confiança. Essas simulações. Simular dentro da aula traz a confiança para quando essa situação acontecer na vida real. Como escolher a regra certa para falar do futuro? Bom, nós temos diferentes tipos de futuro, mas vamos falar do início do nosso futuro aí, a forma mais básica, mais simples. Por isso que chamamos de futuro simples, ou simple future. O futuro simples tem como verbo auxiliar will. Da mesma forma que nós temos o verbo auxiliar do, que representa o tempo presente, o will ele representa o tempo futuro. O que ele vai significar? Ele vai significar o vai ou urá da língua inglesa. Então, toda vez que você utilizar o will, significa que você está falando no futuro. Por exemplo, I will work. Eu vou trabalhar. Ou eu trabalharei. As duas formas ficariam corretas. Porque o will pode ser traduzido como vai ou como irá. Vai trabalhar ou trabalhará. Então, essa é uma das regras gramaticais que é o simple future. É claro que temos outras, como going to, como o future perfect, mas aí já é um nível mais second level, third level. De início, a gente foca no will, nosso simple present. Essa é a nossa regra gramatical do futuro. I would like to participate, but I'm working, just to say. No problem, Sergio, no problem. Sergio is my student. He's from America. He's Brazilian, but he lives in America. That's okay, then I will be waiting for you when you need. Muito bom, pessoal. Temos mais pessoas entrando aí. O Roniel, Álcia. Pode ir pensando na pergunta de vocês, pessoal. Quem for entrando, vai se apresentando, vai dando um hi, vai falando de onde você é. I am from Brazil. Where are you from? I am an English teacher, né? Nós estávamos aprendendo a se apresentar. I am Edson, I am an English teacher and I am from Brazil. Vamos lá, pessoal. Vocês se apresentem aí para mim também em inglês e já começa a praticar a partir de agora. São Paulo, isso muito bom.
Bastos e São Paulo. Muito bom, pessoal, muito bom. Tem o Eric que acabou de entrar também, o Wilson. Conta aí pra mim, pessoal, qual a maior dificuldade no aprendizado de vocês? Qual é aquilo que vocês acham que é mais difícil de aprender no idioma? É a gramática? É a pronúncia? Conta pra mim, pessoal, qual é a dificuldade de vocês? Qual é a maior dificuldade? É a gramática? Quem aqui acha que a gramática é difícil de se entender? Porque a gramática, ela é padrão, pessoal. Uma vez que você aprende como fazer pergunta, uma vez que você aprende a como fazer frases negativas e fazer frases afirmativas, isso é imutável, é padrão. Você vai precisar apenas replicar. A pronúncia, muito importante também trabalhar a pronúncia. Quando tento falar inglês, penso primeiro na tradução para o português e travo como posso parar de fazer isso. Bom, você vai precisar pensar em inglês. Eu sei que é meio clichê, que a maioria dos professores falam, né? Pense em inglês, think in English. Por quê? Além de você aprender o idioma, você tem que aprender como utilizar esse idioma. E em muitos casos nós utilizamos frases em inglês que nós não construiríamos daquela forma em português. Então é além de entender o idioma, de aprender o idioma, é aprender como utilizar esse idioma. Como funciona a regra de inverter o sujeito como verbo auxiliar? Em vez de you are perfect. A regra de inverter o verbo auxiliar é para fazer perguntas. Toda vez que eu quero fazer pergunta, e essa é uma regra que também é imutável, tá, pessoal? Uma vez que você aprende a como fazer pergunta em inglês, você não precisa ficar aprendendo outras formas de regra. É sempre daquela mesma forma que se faz pergunta. Então, pergunta se faz colocando o verbo auxiliar antes do sujeito. Seja o verbo auxiliar do, seja o verbo auxiliar does, seja o verbo auxiliar did, will, would, enfim, qualquer verbo auxiliar que é colocado antes do meu sujeito demonstra para o ouvinte que é uma pergunta. Então é do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it, did I, did you, did we, did they, did he, did she, did it. Isso com todos os verbos auxiliares. Eu coloco eles antes do sujeito para mostrar que é uma pergunta. Aprenda todos, inglês não se fala, se pensa. Exatamente, think in English. Pensar em inglês faz com que você consiga se comunicar de uma forma muito mais clara, ao invés de pensar apenas na tradução. Eu sei que no início é comum traduzirmos primeiro para depois falarmos. Por isso que tem esse meio que delay, essa quebra de comunicação no início. Mas através da prática, de bastante conversation, isso vai ficando cada vez mais natural. Isso vai ficando cada vez melhor. Tenho a mesma dificuldade. Primeiro pense na tradução, é automático, mas isso vai melhorando com o tempo. Conforme vocês vão treinando, praticando através das conversations, vocês conseguem ter um pensamento muito mais rápido. Não é que isso não vai acontecer mais, tá? Porque eu falo inglês há mais ou menos 20 anos e ainda tem algumas situações que a pessoa pensa para falar ou que, como foi dito anteriormente, eu esqueci aquele vocabulário, mas isso não impede a minha comunicação. Eu falo de uma outra forma, eu uso sinônimos, eu dou exemplos. Criança não entende gramática, só fala e pronto. Eu não conheço nenhum verbo. Exatamente. Criança, ela escuta e repete. Escuta e repete. Essa é a importância de você trabalhar a parte do comprehension, do listening, da compreensão auditiva, através de repetições, que é um dos métodos também, né, muito conhecido fora do país, o método Callan, que também é uma das minhas formações. Além do TOEFL, né, o certificado internacional, e pedagogia, é claro,
Temos também exatamente essa noção de que a criança ela não entende verbo, ela não entende pontuação, principalmente em inglês, né, com tantas regras, em português com tantas regras, mas ela fala. Por que ela fala? Porque ela escutou, ela repetiu, escutou, repetiu. Então essas duas habilidades elas andam de mão dadas. Essa compreensão vai ajudar muito a parte do speaking também. E é claro que as outras habilidades elas também são importantes. Quem escreve bem tem um bom vocabulário. Quem lê bastante tem mais vocabulário, tem boa pronúncia. Como eu faço para melhorar a pronúncia? Como eu vi aí também, tinha pessoas com dificuldade em pronúncia. Como eu faço para melhorar a pronúncia? Através de repetições, através de leitura. Hoje em dia nós temos recursos de audiolivro, por exemplo. Eu consigo colocar um audiolivro, eu consigo ouvir aquela página e depois eu consigo ler aquela página buscando a mesma pronúncia, buscando o mesmo ritmo. Vê meu vídeo, nunca tive professor de inglês, estudo há um ano, quero tomar uma surra se você não me ver falando inglês por 5 minutos. Eu erro um pouco, mas falo, vê na minha página. Claro, depois eu vou visitar a sua página. Fico feliz que você tenha conseguido. Fico feliz que você tenha conquistado. É uma conquista. Falar um novo idioma é sempre uma conquista. Que bom. E errinhos, não se importe com os errinhos. Os errinhos, eles acontecem. É claro que quando nós podemos melhorá-lo, é algo que podemos dar atenção. Mas que bom que você já consegue se comunicar e usar o inglês aí para a vida. Isso que é o importante. Exatamente. Esquece pronúncia, sotaque some com o tempo. É exatamente isso. Primeiro se preocupe em aprender. Depois que você aprender, que você conseguir se comunicar de forma correta, você pensa no sotaque, você pensa na pronúncia. O importante é que você consiga se comunicar. Qual é o motivo de você aprender inglês? Eu quero falar, eu quero me comunicar. A partir do momento que você está se comunicando, se fazendo claro, você já é uma pessoa bilíngue. E é claro, depois, com bastante trabalho, isso vai sendo de acordo com o decorrer das aulas, ali no level 5, final de curso, que a gente começa a trabalhar sotaque, que a gente começa a trabalhar pronúncia, que a gente começa a trabalhar ritmo, entonação. Então, é ali no finalzinho de um nível que a gente começa a pensar a respeito disso. Mas primeiro se aprende. Depois que aprende, a gente melhora aquilo que nós temos. Então, o foco principal do aluno tem que ser em aprender. E não é consumir as aulas, porque as nossas aulas também terão aulas gravadas, não é consumir só as aulas de forma rápida. É consumir as aulas e praticar. Por isso que também, através do material didático, vocês terão aí uma metodologia para seguir, para trabalhar fora da aula também. Para ter esse contato constante no idioma. Mas depois irei visitar sua página, com certeza. Fiquei curioso agora. Quem mais entrou aí, pessoal? O Jefferson. Vai pensando na pergunta, Jefferson. Eu estou aqui para responder a pergunta de todos vocês, pessoal. Quem mais tem dificuldade? Qual é a dificuldade que vocês têm aí no idioma? Responde para mim. Teacher, qual a diferença entre inglês britânico e o americano? Muda todas as palavras ou só algumas? A diferença, muito boa pergunta, Sossô. A diferença entre o inglês americano e o inglês britânico é o sotaque, pessoal. Seria o equivalente o português de Portugal e o português do Brasil. Eles se entendem? Sim. Existe sotaque? Existe. Entre eles tem uma característica de sotaque. O que não impede o entendimento, o que não impede a compreensão. Basicamente, é claro que de uma maneira muito geral, basicamente a diferença do sotaque britânico e americano está entre o R e o T. O britânico adora T, o americano adora R. Por exemplo, o número 20 é 20 britânico, americano é 20. Eles evitam o T. Muito boa pergunta, Sofia, mas basicamente é isso. É questão de sotaque. E palavras, tem palavras que são usadas em países e que
ou outro país não conhece, mesmo sendo da língua inglesa. Porque são gírias locais. Por exemplo, tem vocabulários que existem na Austrália, na Nova Zelândia. Temos vocabulários que são específicos de americanos, britânicos. Então, vocabulários são poucas palavras. E essas palavras elas são usadas num contexto cultural aí de cada país. Mas, basicamente, a diferença é o sotaque entre o T e o R. Entre o T, porque o britânico adora T, e o americano já gosta bastante de R. Fica bastante aí compreensível quando a gente pronuncia, por exemplo, a palavra água, ó, water, britânico, water, American, com esse R um pouquinho mais puxado. Miriana Bernardes, hi teacher, passando para dizer o quanto suas aulas fizeram diferença para mim, me possibilitou ir para outro país e me comunicar com confiança, com nativos da língua inglesa. Miriane, eu havia comentado sobre você há poucos, Miriane, que como depois que você voltou do intercâmbio, como você voltou com o inglês confiante, como ficou diferente a sua postura perante o inglês, porque você entendeu aquilo que eu estava te falando sempre, você já é bilíngue, você já fala inglês, e seu inglês já é bom, você já consegue viajar, já consegue usar o inglês para a vida real, passar por imigração e ter a experiência de ir no restaurante e ser atendido em inglês. Então isso faz total diferença quando a gente faz o intercâmbio, ou simplesmente quando vai para fora viajar de férias, como a Miriane foi, já volta com bastante bagagem. Eu estudo sozinho por YouTube e Instagram. Uma vez fui convidado por um curso. Quando vi os livros gigantes para ler, fui embora da escola. Inglês se aprende brincando, não com estresse. Concordo plenamente. O inglês tem que ser tirado da prática, tirado da teoria na realidade e trazido para a prática. Através de dinâmicas, através de brincadeiras, de jogos. Isso dá para a gente fazer bastante quando são as aulas presenciais. A gente tem essa didática mais de dinâmica de jogos. É claro que online também a gente consegue fazer com que a aula seja mais dinâmica e didática possível, sem precisar desse material didático gigantesco, né? Que o colega aí nos comentou. Realmente assusta. E principalmente porque o material didático acaba saindo um absurdo de caro, né? No nosso caso, pessoal, nós temos no nosso material didático, a metodologia foi desenvolvida por mim mesmo, e durante o desenvolvimento desse material didático, eu preparei 5 levels, que vai do básico, do level 1, até o level advanced, porque, é claro, a fluência depende muito do contato e da prática que cada um terá com o idioma. Então, teremos 5 levels no total, do level 1 até o level 5, e essa metodologia foi desenvolvida por mim, e eu prometo que não é um livro gigantesco, mas é claro, é muito bom ter uma metodologia para seguir uma didática, para seguir uma dinâmica, ao qual nós também podemos adquirir novos conhecimentos ali. Porque, é claro, a prática de exercício também é necessária. A parte da escrita, a parte da leitura, lembra, uma habilidade reflete na outra. Nenhuma é mais importante que a outra. O resultado final que todo mundo sonha e todo mundo quer é I want to speak English. Eu quero falar. Mas para falar precisa entender. E vai chegar momentos que você vai precisar ler, que você vai precisar escrever também. Então a alfabetização tem que ser completa. E o material didático ajuda nesse caso. Porém, é claro que as aulas elas são voltadas para o aluno. Elas podem ser através de vídeos, pode ser através de simulações e situações, como já havíamos mencionado no início, né, que simulações elas são importantes. Treina na sala de aula para depois, quando acontecer na vida real, você se sentir seguro. Cruzamos fronteiras, desbravamos monstros, somos bilíngues. É isso mesmo. É assim que eu me considero também, porque aos 19 anos aí, quando eu decidi aprender um novo idioma, ir para fora, estudar, me formar fora, trazer novas metodologias aqui para o Brasil e ajudar pessoas
a desenrolarem, a falarem inglês cada vez melhor, é para que essa mudança de vida ocorra. É para que a gente possa realmente desbravar o mundo, conhecer coisas que seriam impossíveis se nós não tivéssemos o idioma. Então, muito bom mesmo. É assim que eu me considero. Somos monstros bilíngues. E vocês também, porque lembra, a partir do momento que eu falo hi, você me responde com hi, você já está usando o idioma. E dentro desse idioma você consegue alavancar a sua evolução através desse material que eu havia mencionado. Então, nós estamos aí quase no final da nossa live, quase terminando. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, eu quero respondê-la, mas está aberto então nosso semestre. Só falo hoje e graças a você. Acredito em mim desde sempre. Sua didática é incrível. Ajustando a aula ao que temos mais dificuldade. Sempre te indico para todos. Vale muito a pena. Você é mil. Obrigado, Miliane. Obrigado. Lembra, a gente não faz nada sozinho. Você é 90% de tudo isso que você conquistou. Eu sou apenas os 10% ali que estava do seu lado, te incentivando para que você pudesse usar do jeito que você está usando e tirou da teoria e hoje em dia usa o inglês na prática, na vida real. Me sinto orgulhoso demais de vocês. Muito bom. Faço do estudo um prazer, um lazer. Não estresse. Viva com dom, viva com cultura, Rastafari, viva o Bob Marley, long life. Reggae music, muito bom, viva! Muito bom. Então foi um prazer, pessoal, estar com vocês aqui nessa live de hoje. Está aberto oficialmente o nosso segundo semestre de 2026. Nós teremos ainda a nossa última semana de férias, que é a semana que vem, ao qual estou abrindo as vagas que serão disponibilizadas para todos aqueles que ainda fecharem a matrícula até essa noite. Aqueles que fecharem a matrícula até essa noite, terá disponibilizado material didático totalmente gratuito, não vai precisar pagar nada pelo material didático. Então, se você conseguir fechar a matrícula ainda hoje, entrar em contato que o material didático gratuito será seu. Espero que a live tenha sido proveitosa, que tenha sido respondida as perguntas da grande maioria. Teacher, gratidão pela paciência, esse tempo de aula. Só perdi o medo com as suas aulas. Eu que agradeço por vocês estarem aqui presentes comigo. Sou iniciante e não sabia contar nem até 10. Seu método é milagroso. Muito bom. Agora consegue pelo menos até a billion, a trillion. I miss you and our gospel section. Muito bom, I miss our gospel too, Miliane. Pessoal, foi um prazer ter todos vocês aqui na live de hoje. Então, novamente está aberto no semestre de 2026. E aqueles que têm interesse em fechar a matrícula, entre em contato até hoje, até meia-noite de hoje, para poder receber material didático totalmente gratuito. Não esqueça de mandar essa live para aquele seu amigo que também quer aprender a falar inglês. Gratidão a todos. Até a próxima live, pessoal. Aberta o segundo semestre de 2026.